Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. Livro novo hoje, A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. Olha, maravilhoso. Com a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Bora lá para mais um livro? Deixa eu... Empolgada com esse livro aqui. Hoje a gente vai só de introdução, né, amiga? Bom dia! Bom dia! Essa introdução já é. Nossa, que grande, né? Meu Deus do céu. Os capítulos Sim, são grandes deste os livro. capítulos são grandes desse, galera. É. Mas a introdução eu achei fantástica. Gente, que comparação maravilhosa, né, que ele faz. Então, bora lá, Muito né? boa! Ele começa a introdução, gente, falando sobre se a gente deixaria os nossos filhos ir para Marte numa Sim. pesquisa de uma Que empresa nunca tenha tecnológica, feito antes, né? é, de Né? Você uma, deixaria seus filhos? É muito bacana essa comparação que ele é. faz, gente. Nossa, muito, né? Aí Então, assim, ele você fala deixaria seus filhos. isso, ele fala, vai contando, né? Vai falando, olha, como que é o ar de Marte, né? Como Uhum. que seria o desenvolvimento das crianças neste lugar? O que que aconteceria com as crianças? Mas ele, desde o comecinho, ele fala, olha, imagina se o seu filho recebesse uma proposta para ir para Marte de uma empresa que, né, quer desenvolver uma pesquisa lá, uma viagem, né? E a concorrência está querendo fazer também. E para o seu filho e só bastasse que ele dissesse: meus pais aceitam que eu vá para Marte. Meus pais me autorizaram. Então, Isso. que só isso bastasse, né? E aí começa a falar sobre isso, falar sobre como seria essa viagem, o que poderia acontecer com os filhos. Fala um pouco Uma aí, viagem, amiga. exatamente, uma viagem nunca feita, um teste nunca feito. E aí ele começa falando exatamente. E é muito interessante quando você lê, né? Quando ele fala assim, faria isso, né? Assim, é um teste, né? E tudo mais, porque você fica imaginando de fato como seria isso. De repente, enviar os nossos filhos para um lugar onde nunca antes feito dessa forma. Nunca tenha feito nada, eles não têm noção nenhuma do que vai acontecer. Aí, gente, óbvio que você não iria deixar o seu filho, né, mergulhado num teste desses. E aí é onde ele Cada fala item, né? que, Cada coisa que ele vai falando, ele questiona. nossa, É, será que, no entanto, não, quer ver aqui, ó? fala a página que você tá. Será que isso foi levado em conta? Ou seja, quando ele coloca, mas e as crianças, elas vão crescer normalmente lá em Marte? Né? Isso, Elas os vão conseguir se músculos, como vão desenvolver ser, o normalmente? desenvolvimento, como vai ser, e tudo Né? Será como que que isso vai foi ser a levado em alimentação. conta? Será que conduziram Nossa, as muito bom. pesquisas para segurança? Aí ele fala, até onde se sabe, não. Não, nada disso foi pensado. E aí, cara, lógico que você não deixaria seu filho ir numa situação dela. Claro que não, né? Você começa a pensar, nossa, é absurdo, absolutamente absurdo, insano levar meu filho para Marte numa situação dessa. E E claro aí que ele as crianças começa, querem ir. As crianças são lógico, imagina a curiosas, as crianças. curiosidade de ir, de estar lá e tudo mais. E aí, galera, é onde onde cai a ficha, né? Assim, de que a empresa por trás do projeto tem pressa, quer que as coisas aconteçam de forma rápida, quer que todo mundo fique naquela vontade absurda, né, de dar conta, de dar tudo certo, de fazer as coisas acontecerem. Nem E pensem aí, sobre os riscos. nem imagina quais são. Na verdade, não imaginam mesmo, porque nunca tiveram nada parecido, né? E aí é onde eles falam, os líderes não sabem nada do desenvolvimento infantil e não dão sinais nenhum de se importar com isso. Aí que entra, né, ele começa a falar exatamente da virada do milênio,
do que foi que aconteceu com a Conhecer sim tecnologia dos que veio smartphones. nessa virada, né? E é A gente vê exatamente a essa comparação. comparação. Gente, eu achei Eu incrível a forma também. que Eu ele juro que comparou. quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando assim, cara, onde ele vai chegar com isso? Não tem nada a ver com o assunto, né? Aí eu falei, mas onde que ele. Aí eu comecei, Muito gente, bom. ele está explorando como. A Antes nossa, até, né? Falei que ele está explorando como era a terra de ninguém, porque é isso, sim, é a terra de ninguém. A internet é a terra né? de ninguém. Ninguém, quando a internet surgiu e a possibilidade dos smartphones aumentou a nossa conexão com ela, a gente não sabia exatamente quais riscos que Nada. estávamos correndo, nem o quanto viciados ficaríamos, né, nas redes Sim, sociais, nos aplicativos, nos jogos, né? O quanto que estar ali conectado. Quer dizer, não foi previsto porque não quiseram prever. Porque é, quando você analisa o ser humano, você entende que as causas, né, das doenças, as coisas, elas vêm exatamente dessa compulsão que as pessoas criam pelas coisas, sim. né? Ou pelos relacionamentos, a dependência emocional nos relacionamentos, a dependência química com a bebida, com as drogas. Quer dizer, um pouco que se conhece do desenvolvimento humano, é por isso que ele fala isso, dá para ter uma Uhum. ideia Do quem que está pode programando, acontecer. quem Só que estava ninguém pensou programando. nisso naquela Não os época. pais. É. Ah, não sei se não pensaram. Eu acho que é essa a reflexão Então, que eu ele também não faz. sei, eu acho que é Eu bem não por sei se aí, não né? pensaram ou não ligaram para isso, ou até usaram dessa Ai, informação Dani, para. sabe que às vezes eu acho que eles sabiam, sim. É, Porque a gente vê histórias falando de que eles que criaram tudo isso não deixam os próprios filhos usarem. que tem aquele documentário, né, que fala sobre isso. Exatamente. Então, é realmente essa questão da grande pressão de vendas, de quanto se ganha com esse mundo, né? O quanto ganha com tudo isso. Então, o quanto é negócio mesmo, Porque ela até compara, né, com o né? cigarro, ele, né? Sim, E faz a ele compara. comparação com a indústria do cigarro, com a indústria, né, de certa forma. Porque ele faz a comparação com a do cigarro, porque o cigarro tem uma questão legal muito fortalecida, Sim, né, que tem a lei antitabagismo, não pode se usar propagandas com tanta frequência, isso. né? E tudo limitado. Então ele faz uma comparação que não é interessante para quem tem, né? Para quem está detendo os aplicativos, as redes sociais, para quem está no comando disso, Uhum. ligar para esse tipo de coisa, né? Sim, Aí ele coloca sobre a questão da idade mínima dos aplicativos, né? Dos sim. sites, das Que redes já sociais. é, que tem esses limites legais nos Estados Unidos já há alguns anos, que fala sobre que agora está começando a chegar no Brasil, né? No Brasil nunca pôde mesmo antes, porque eles seguiam meio que a regra deles. Nas Ninguém escolas, mas poderia aqui não é antes. só nas escolas, né? Pelo Não, que eu não, entendi não era do isso que que eu ele te estava falando, fala. não. A idade mínima para usar o aplicativo. Sim, Quando você entra no aplicativo, você fala que você tem você pode mentir, é, a criança mente, fala que tem outra idade. Nunca pôde 16, usar 15 menores de anos. 14 anos, por exemplo, um monte de coisa, mas eles mentem para poder usar, né? Isso. Então tem isso, assim. Então, assim, crianças com menos de 13 anos precisam de autorização dos pais para assinar um contrato com uma empresa e assim, né, ceder os dados para a empresa. Então tem várias coisas que estão que já nos Estados Unidos e em outros países também já é falado, né? Já vem falando muito, esse ano mais no Brasil, principalmente nas escolas, né, onde nós estamos inseridas É. também. O Brasil Mas ele fez assim, uma coisa. O que eu sinto? O caminho era tornar as regras, né? Projeto de lei. Era esse o sim, caminho. Então, as redes sociais vão ter que seguir uma regra que quiseram transformar isso em projeto, fazer alguma coisa. Não foi para frente, porque não é não. interessante.
Então, aí o governo fez o contrário, Já né? que de outro jeito não dá, né? Já que de outro jeito não dá, nós vamos proibir, pelo menos Sim. nas escolas, o uso do celular para diminuir esse impacto em algum lugar. Então, é uma forma, né? É uma tentativa. E É. realmente a gente percebe que isso tira muito É lógico. a Então, mas pessoa do aí vício. agora está sendo provado de fato que 20 anos atrás não era provado ainda, porque era tudo teste, É, porque não aspas, tinha né? Não números, né? tinha nada disso, não Não tinha tinha números. pesquisa. E as Exato. pesquisas não são incentivadas para quem, né, por quem tem, que são os donos das redes sociais. Claro, Não, eles não, querem, não né? é incentivado. Exatamente. Dani, eu lembro que a primeira vez que eu tive um caso no consultório de nomofobia, de vício em tela, já vai fazer, foi em 2012. Ó, 2012. É, Então foi lá no começo de tudo isso, percebe? sim. Que eu já estava E percebendo algumas lembrando que o coisas. vício em tela não é só rede social nem É, internet. Pode ser um desenho, pode videogame, ser videogame, o próprio videogame. videogame, que já é uma coisa muito, né? E eu lembro que era um menino de 14 anos que eu estava atendendo. Na época que os pais pediram orientação e tal, eu escrevi nos jornais na época, órfãos de pais vivos, filhos do quarto, tudo isso que ele traz Lembrando aqui o pessoal. aqui, né? Tudo isso que ele está trazendo nesse livro aqui, que ele fez o livro em 2023. Então, assim, já eram coisas que eu falava, É, já estava acontecendo, é que a gente está no é que ele meio, coloca a né? questão da pandemia, né? Que a Sim, pandemia acelerou isso. acelerou porque todo mundo tinha que estudar pela internet, Sim, né? sim. O contato das pessoas eram as redes sociais. E eu sinto, porque Sim. quando começou a pandemia, eu comecei a trabalhar muito na internet. Eu comecei a fazer vídeo, aumentou muito o número dos meus atendimentos online, né? Que a gente já conversou aqui Aham. em outras lives, né? Que a gente tinha desde 2010 Nós duas já o atendemos online. site para atender online, mas era muito pouca procura, Sim, porque as pessoas não conseguiam aderir ao sistema. Com a pandemia, todo mundo entendeu que era todo mundo aderiu. possível e aderiu, e hoje é o que é, né? Mudou a Sim. legislação da psicologia, né? Do conselho e tal. Então, sim, acelerou muito a pandemia e com causas não só de vícios, né? Mas com a questão das crianças ficarem mais transtornos sociais, Dentro de né? casa De mesmo, aí vem um monte de coisa. transtornos Isso. Não sociais, de não brincam, não se conseguir se desenvolvem de maneira relacionar. adequada. E hoje mesmo eu escutei, né, de uma pessoa que a filha dela tá fazendo balé, bem pequenininha, né? 2 aninhos. E duas crianças na hora do balé não quiseram ficar na aula porque queriam o telefone. Uma queria assistir desenho, a outra queria mexer no telefone e não 2 queria. anos. Gente, 2 anos. E ainda ela comentou assim: eu não sei se eu que estou muito fora do universo, o que está acontecendo, porque a minha filha nem no telefone não pega. Falei, Nossa, os está meus também não tinham, certíssimo. não. É, os meus também não tinham, meus tiveram depois dos 10, 12 anos. Né? E ele E comenta para aqui usar com a que, gente, né? E não para que ter redes sociais. E ele faz um comentário aqui, né, que os pais descobriram um caminho pelo celular, né, que é o caminho de deixar a criança quieta, porque Quieta. hoje as crianças elas são muito mais ativas do que eram no passado. Então, a minha geração, a nossa, né, geração, e um pouco depois, os brinquedos eram todos analógicos. A gente tinha videogame, mas, né, era assim, Não era algo uns assim como é joguinhos, não hoje. é como é hoje, Sim, né? sim. E ainda já era alguma coisa que já era falada, né? Já tinha os vícios, já tinha as Já coisas, tinha. mas então a criança hoje ela é muito mais hiperativa e Porque os não pais gasta se essa veem, energia é, fisicamente. e os pais se veem assim, não só isso, né? Que é Também. o próprio desenvolvimento humano, a Sim, evolução humana, né? A genética, né? Tudo que acontece na vida vai se transformando. Então, não é, pais ansiosos, filhos ansiosos. pois Então, a é. criança ela tem um tédio muito rápido com as coisas, não tem paciência com as Porque coisas. E não os foi pais, ensinado, né, Dani? Eu falo isso muito quando eu faço reuniões de pais ou orientação parental
orientação de pais no consultório, eu falo bastante isso, né? Essa criança, ela tá dessa forma porque ninguém ensinou ela de um jeito diferente, ela já nasceu nesse mundo dessa forma. Só que nós, pais, temos que lembrar, porque a gente sabe como quer fazer diferente. Essas crianças não sabem fazer diferente. Então, é a nossa responsabilidade ensiná-los a fazer diferente. Nós A vivemos na lidar com o urgência e tédio. queremos que os nossos filhos Exatamente. não vivam, É, né? A gente está na era do instantâneo. É tudo para ontem, né? sim. Você pede uma coisa, chega na hora. Você não precisa sair de casa para buscar uma comida. Não precisa sair de casa para fazer compra no supermercado. Não cria Claro que tem um custo nada. isso, lógico. Mas eu falo assim que os pais eles vivem um mundo instantâneo. Então, Sim, e as crianças estão vendo isso acontecer, sim. né? A gente e muitos pais que estão nessa ansiedade, né, do ontem, são pais da nossa geração, Se né? perderam nisso, Que né, se Bia? perderam Se porque perderam. tinham, gente, a gente esperava para revelar filme, para ver Nossa, foto. e carta do correio? Porque, É, né, assim, esperar o retorno da pessoa naquela mensagem que você então mandou. eu não, O olha, quanto gente, de até que não, habilidades socioemocionais a gente tem, sim. né, pensando em Agora tudo hoje a pessoa isso. não Hoje consegue não. esperar. Ela olha no iFood, é Hoje não. 1 hora a entrega, ela não consegue esperar 1 hora. Não, não. Ela quer tudo de imediato, não sabe Tudo de lidar com imediato. frustração, nada disso. E as empresas estão colaborando com isso, porque é uma competição de quem entrega mais rápido, de Sim, quem, né? E nós temos que mudar isso, porque tem várias questões, né? Lembrando que eu dou aula para publicidade, mais uma vez, né? Falando aqui, mas a gente discute muito sobre isso, porque será que a publicidade ela interfere no desenvolvimento, ou será que o desenvolvimento interfere na publicidade? E é uma via de dois, né? é, De duas mãos aí, né? Então, ambos acontecem. Mas a publicidade, ela tá muito mais à mercê daquilo que se espera, né? Então, toda essa velocidade, esse aumento da velocidade é porque o cliente está cada vez mais tá querendo urgente, mais e mais e ele mais. está É, cada vez querendo mais e mais. Então, esse desacelerar é nosso. Se você tem. Se está acontecendo todas essas coisas ao mesmo tempo, é você que tem que entender que não dá para viver tudo. E exatamente. selecionar o que você vai viver, né? Seletivo. Selecionar, ver o que é mais importante. Alguma coisa você vai perder. E as pessoas têm um medo de perder, um medo de não Muito, acompanhar, de um não medo acompanhar, de não fazer parte. de não ter aquele negócio que lançou, que. E aí depois que lança, não é a mesma sensação também, que é Não, não tem mais coisa, e nada. assim Não, vai. É, nada, tédio é nada dá impressionante. certo. Nada dá certo, né? Exatamente. E aí ele fala um pouco dessa questão de que não teve, então, nenhum estudo nesse desenvolvimento para entender o quanto isso ia causar danos. E agora a gente vê os danos que isso tem causado. E além do cigarro, que eu achei muito interessante que ele fala aqui também, né? Que além da questão do cigarro, as empresas com relação ao tabaco, do vape, do cigarro, de coisas assim, ela fala o quanto também foi prejudicial, por exemplo, na parte cognitiva, questões numa época quando eu falava da gasolina com chumbo. Então, ele também faz um pouco dessa Uhum. história. Então, o quanto E sempre nesses foi assim, últimos né? 20 anos vem tendo coisas causando problemas muito sérios, né, no desenvolvimento de todos nós, principalmente das crianças e adolescentes que nasceram nessa última geração e que está aí, né, percebendo tantos danos com relação ao desenvolvimento neurocerebral, Se a gente com for relação a tudo falar, isso, gente. tudo que está relacionado ao Muita consumo, coisa. né? Então É, a gente vê os processados. Por que que sim, as pessoas têm tanta dificuldade? Por que que a tabela nutricional coloca lá na pirâmide, né, os processados, os carboidratos processados, como um maior índice de consumo para a saúde tudo rápido. da população? Porque é a indústria Tudo rápido. alimentícia, É. né? Então, ainda esses dias comentaram na sala, mas professora, por que tanta coisa? Por que está se falando tanto do tigrinho,
né? Tá falando tanto desses jogos, sempre existiu, né? Sempre existiu pessoas viciadas em jogos. E Uhum. não fala de outras coisas. Quanta coisa aí acontecendo. Quantas outras A coisas também bebida viciam? alcoólica, né? A bebida É, alcoólica mesmo, que ninguém sim. cria por quê? Não consegue proibir, não consegue. Porque a É, indústria é muito forte. E a farmacêutica, né? A indústria farmacêutica também. É sim, medicamento para tudo, é todo mundo um custo alto. Então, isso. Só realmente, que né? aí o que ele Aqui o traz nosso diante foco é as disso. redes sociais e a É, internet, mas porque a o que ele indústria. traz é exatamente todas essas coisas, né, não interferem tanto aos menores de idade quanto as redes sociais, que é esse o link que ele faz, né? Então tudo isso existe, tudo isso faz parte e a gente sabe dos danos, sim. Só que o mesmo não acontece com os menores de idade, que na realidade tá ali na mão deles, né? E aí é muito fácil. E aí, como eles estão num processo de desenvolvimento neurocerebral, eles não vão conseguir. Se nós adultos não conseguimos dar limite, imagine criança e adolescente dando limites. Entendendo, quem tem que dar o limite é o adulto. Sim. Né? Quem tem que fazer isso é realmente o adulto. Então ele fala que o mesmo acontece com os menores, que os menores eles estão imersos a isso sem ter noção nenhuma do prejuízo que isso faz. Né? E agora os estudos estão aí mostrando tudo isso. É isso que ele está trazendo no Uma coisa livro, que né? ele coloca aqui é, por exemplo, a gente é um pouquinho antes dos milênios, mas a gente se considera Sim, milênios, né? é, Pelo perfil. sim, das gerações. Que então, os milênios, eles são é a geração que foram inseridas na internet e nas redes sociais. Então, tiveram a chance de De ter ter um pouquinho do de que era antes, né? só que essa inserção ela foi tão sem informação que por isso Sim. que os da geração Z, né, as pessoas que nasceram Depois de entre 1995. 2010, entre 2010 e 2015, né? Isso. É, 2010. É 2010 mesmo. Isso. Que é a geração mais prejudicada em relação a isso. Por quê? Porque os pais não tinham informações, Porque a gente deixaram pegou os isso, né? filhos se relacionarem com a internet, com as redes sociais, da maneira que queriam, e É, agora nós estamos sofrendo as consequências, né? exatamente. Porque essas crianças estão com de 10 a De 15 10 a anos 15, é por aí. e são as Acho que até, mais até viciadas na. assim, é de 10, acho que a gente até ele coloca aqui, né, na realidade. Até 20, né, Dani? Ele É, até ele porque coloca como adolescente, porque é essa geração aí, até os 20 anos, né? Que são os filhos nossos. filhos dos Nossos milênios. filhos estão aí, com 19, 20 anos, né? Então, eles pegaram a gente chegou com algo novo, né? Assim, a gente foi conhecendo algo novo, que foi a tecnologia, e os nossos filhos já nasceram nessa era da tecnologia, só que a gente não tinha E, noção dos danos disso. nossa, e é tão legal como ele coloca assim, e tava todo mundo fazendo, Tava né? todo mundo fazendo, então por Se que que tá as crianças todo não iam mundo fazer também? fazendo, é porque não é ruim, É, porque né? não tinha nenhum Então, estudo sobre. é É, bem isso. é bem isso que ele traz aqui. E é interessante quando ele fala sobre tudo isso, porque essas mudanças tecnológicas, elas fazem parte, a gente sabe disso. Tem tanta coisa, né, se a gente passar por tanta tecnologia mesmo, né? Os correios, os e-mails, e aí vai, né? Só que na nossa, quando a tecnologia chegou para a nossa geração, ela não chegou tão fortemente com as redes sociais. O acesso era A limitado, gente né? era o acesso mais limitado, a gente tinha tecnologia para ter ali, de repente, uma forma de conversar com algumas pessoas, reencontrar pessoas, mas não tinha essas redes sociais como tem nos últimos 15 anos, E a 10, gente 15 não, anos, né? a necessidade de estar ali De 24 pertencer, horas, de né? pertencer, né? É, de fazer parte de tudo isso. Já essa outra geração nasceu fazendo parte disso. Porque se a gente for pensar no Orkut, ele já Sim, tinha uma pegada de comunidade, de você fazer parte de algo, mas não de, tinha uma de, propaganda de muito gerar essa grande, assim, de necessidade, vender ali, né? mas foi isso que fez as pessoas
e tinha um negócio do convite, então tinha uma questão de status Sim, ali, que a pessoa tinha que ser convidada a fazer para fazer parte, parte. né? É. E então essa primeira rede social aí, apesar de toda a exposição que já havia, né, que você tinha você já colocava alguma coisa ali, Sim. apesar de toda essa exposição, toda essa. Você queria saber o que estava acontecendo no Orkut, você queria Aham. saber quais eram as comunidades frequentadas, né? Mas mesmo assim era um lugar muito restrito. Tinha Era, limites, né? Você né? tinha o que tem hoje, mas de uma forma diferente, né? É. Aí quando vem o Facebook vem com uma pegada completamente é, mais online, né? Muito Isso. mais simultâneo, vamos pensar, porque ele até coloca, né, aqui sobre Às vezes ele é assíncronas, quando é sincronizado, quando não é sincronizado, né? Sim, sim, Então, a geração Z, ela é muito sincronizada. sim. Então, Ele ela até fala, está as online, as cobaias, né? pessoas Mesmo. estão online, né? Então, você está sempre ali vendo quem que tá, quem que não tá. E tudo acontece nas redes Sim, sociais. Tem uma linguagem própria nas redes sociais, né? O como eu utilizo os emojis, como com sim. quem eu posso ou não posso. A facilidade de acesso a essas pessoas, porque né, você tá ali, o perfil aparece para as pessoas, você adiciona, e Você é muitos têm visto perfil ali, né? aberto. Sim. Ele fala: os membros da geração Z são, portanto, cobaias de uma maneira radicalmente nova de crescer e que é muito distante das verdadeiras interações. E é verdade isso, né? Então, eles cresceram. Tanto que, o que que a gente escuta muito no consultório, e até com os alunos mesmo? Eles não sabem conversar quando estão presencial com alguém. Não sabe. Não Nem a sabem linguagem é vincular. péssima. Eu sei porque É eles estão o chegando na vínculo. faculdade, É né? Alguns já assim. chegaram na faculdade. Exatamente. Eles vão chegando desse jeito, E sem não. saber falar pessoalmente com alguém, sem olhar nos olhos de alguém. E aí, uma das coisas que eu questiono muito quando eu faço até as rodas de conversa em todo lugar é se olhar nos olhos. As pessoas não se olham mais, né? Tem medo de olhar nos olhos, não sabem como reagir quando é olhado. Só que ao mesmo tempo, quando se sente olhado e o carinho e o acolhimento que isso traz, é uma sensação tão boa e diferente. Olha a carência disso. É. Né? Aí a gente vê o número de depressão e o número de tantas coisas acontecendo com relação à ansiedade, depressão e tudo mais, como ele vai trazer no livro nos próximos A capítulos todos depressão aqui. como uma consequência da De ansiedade, né? tudo isso, de não se Porque sentir fica. visto, Você pertencido, imagina, olhado de qualquer coisa verdade, gera tédio. sentido. Qualquer coisa gera tédio. Se qualquer coisa gera tédio, o vazio é uma coisa É muito comum para essa mesmo. geração. É, Né? É muito comum, exatamente. porque é uma geração que, né, qualquer Nossa, gente. coisa não é, né, que Não dá precisa estar conta. caçando, fica o dia inteiro caçando algo, porque, E não né, sabe lidar com frustração, não sabe lidar com um monte de coisa, né? Tá porque na tudo, o escola, acesso é tão ai, fácil, né? então, mas aí você escuta às vezes na escola, por exemplo, ai, não pode dar uma prova mais fácil para o meu filho, porque ai, se ele Ai, for tem. mal, o Os que pais vai são péssimos. acontecer? Ah, gente, pelo amor de Deus, sabe? Gente, Vamos lidar com a nossa. frustração e a vida vai ter que aprender um monte de coisa. Aí fica cheio de medo, Aí quando sabe? você chega na faculdade, tem pai que age assim, cara. Caramba! Nossa, Tem, eu sei. tem gente, tem Gente, pais que agem assim na faculdade, cara. Vai lá não. se meter na grade curricular, vai, olha, incrível. Então, E aí eu fico pensando, tem pai que não entende de nada de nada, educação, nada, nada. E ele nada. tá lá dizendo como que tem que ser a grade curricular do filho dele. Sim, Ai, não meu sabe Deus. nada. Tem uma Impressionante, né, coisa que Dani? eu grifei aqui uma Ai, frase que ele diz assim, ó, fala a que página que geração é. Z foi a primeira a passar pela puberdade com um portal no bolso. É verdade. É incrível, né? Que os afastava das pessoas próximas e os atraía para Isso, um universo alternativo, empolgante, viciante. sim.
inadequada a crianças e adolescentes. Então, ser socialmente bem-sucedido nesse universo exigia que eles dedicassem grande parte de sua consciência a gerenciar o que viria a se tornar sua marca na A internet. marca na internet. Porque eles são perseguidos pela ideia do cancelamento, né? Mesmo É. quem não é Medo de não famoso, porque o pertencer. cancelamento é mais quem é Né? famoso, mas mesmo assim. Sim. Que é o medo de pertencer, né? Eu quero pertencer, Porque mas eu não faço parte, vão me cancelar, é o bullying nas redes sociais e tudo mais. quando a gente vê cyberbullying, quando a É. gente vê quando a gente ouve essas histórias de pessoas que fizeram, né, que estão se matando e fazendo as coisas porque são testadas pelo, né, nesses discover da vida aí, que Ah, os grupos que manda você comer não sei o quê, os aí desafios, né? os desafios aí você fala, né, você fala como, Isso como existe? que essa pessoa se Existe. submete a isso? Existe. Mas tudo bem que tenha a exposição dos dados, de fotos íntimas, né? Que a criança ali muitas vezes cedeu para aquela pessoa, mas olha como que ela tá prisioneira dessa realidade que ela não sabe utilizar, né? Ela não Não sabe sabe. utilizar a internet. Não sabe. E é tudo muito escondido, porque Porque quem muitas tá lá por vezes. trás falando tudo isso sabe muito bem que tá errado. Porque, gente, é E aquilo que ele aí pede coloca aqui, né? segredo, pede sigilo. O E acesso é, muito simples na internet, porque sim. você entra num site pornô, tá lá escrito, você é maior de 18 anos? Aí a pessoa fala sim, Não tem que comprovar nada, né? entendeu? Então não tem É, nada. eu É fico muita pensando coisa, é mesmo muita sobre. terra de ninguém, cara. É Não, terra de muito ninguém. É terra de ninguém. E como vai comprovar? Esse dia eu estava em, dando uma aula para em eles fazer sobre uma cyberbullying, né? pessoas surtam. Ai, e a liberdade, né, de expressão, Sim. quem está com liberdade são as redes. São quem está comandando os sites, as redes. Esses têm liberdade. Liberdade para fazer o que querem. E as outras pessoas estão à mercê disso daí. Adoecendo nisso tudo, né? Exatamente. O que mais? Que a gente ainda não Será que falou é daqui. aqui que é aí ou aqui será que tá ruim essa? Não sei. Tá caindo? Então, eu estava atendendo antes normal, não tive nenhum problema. Aqui a internet está Não, inteira. aqui também tava, mas é que Que oscila bom. tanto, Uma né? oscilação. É. Vamos E lá, que olha, mais? gente, Tem muita nós coisa não legal aqui, somos viu, gente? adébitas, a gente gosta da internet. Olha nós aqui, né? Eu Sim, e estamos. Greta não teríamos uma relação se não fosse a internet, né? A nossa amizade, Nossa né? amizade de tantos anos. De tantos anos, Sim. tudo Só que bem, a nós gente estamos era distantes de offline, mas quilômetros, a entendeu? gente, claro que nós somos adeptas das redes sociais, da internet, mas a gente Claro. quer ajudar as pessoas a entenderem como usar isso. Aí eu estava falando naquela hora, até mudei de assunto e não continuei, mas eu estava falando, né, Eita. para nas redes sociais, para conseguir melhorar o atendimento, aumentar o número de atendimentos para ajudar as pessoas e tudo mais. E eu entrei numa ansiedade, num negócio de ter que produzir vídeos, ter que ter conteúdo, nossa, de filmar tudo que estava fazendo, nanana, e vários profissionais na internet falando psicólogos pode melhorar, né? É que agora tá falando do negócio do psicólogo premium, que agora deu a última polêmica foi essa, né? Que psicólogo tem que. Eu sempre soube que a gente tinha que vender alguma coisa, mas ficou tão assim na pandemia que eu tava ficando doente por causa disso. É, se deixar, a gente adoece mesmo, se a gente não tiver muito cuidado, Dani. Frase, umas coisas que eu vejo e acho legal, mas olha, a Sim. gente ficou assim, né, muito fissurado com esse negócio, porque caímos, né? Caímos nessa história. É, mas rapidinho a gente percebeu, pelo menos. Aqui Ai, eu não sei percebi se eu fui tão rapidinho. rapidinha, não. Eu levei Ah, não, algum tempo. eu lembro que eu tive um períodozinho, mas muito breve mesmo, não chegou a ser meses, onde eu percebi que eu estava nisso e falei, pode parar. Não, isso não é meu, não, para, chega. Ah, eu E, demorei para e caí. perceber. Eu estava bem Eu, envolvida. assim,
tive até um pouco de crise de ansiedade mesmo. Eu falei, gente, mas isso não é meu. Eu me desconheço nesse sentido. Eu lembro de falar isso na minha terapia. Eu me desconheço nesse sentido. O que, que eu tô fazendo? Aí eu falei, não, pode parar. Chega. Aí eu parei. Mas foi rápido, assim, foi uma questão de uma semana. Pouco que eu percebi isso, eu falei, não, chega, eu não quero isso não. Sabe? Tanto que eu não sou essa rata de ficar divulgando todo dia, de fazer todo dia, de falar todo dia, de postar, não Ai, faço não tô isso. fazendo mais nada. Eu Eu fui do também 8 para não. 80. Não, eu não faço. Não, eu até, Não, me às vezes, consumindo demais. Eu cheio de coisa eu para fazer. assim, até o que eu tenho percebido no meu jeito hoje, é até interessante, às vezes eu termino de fazer um atendimento que dá um insight bem legal e bacana no paciente, aí eu faço um videozinho rápido a respeito daquele insight, porque eu sei que Ah, pode ajudar mas outras pessoas. isso daí é uma coisa gostosa, né? Bem Natural. leve e natural, É, exatamente. E natural, não estou fazendo, não é aquela coisa de, eu tenho que postar, eu vou fazer, eu vou não sei o quê, nananã, como o marketing fala que tem que ser, né? Isso ah, não, porque eu vi que eu adoeci, eu ia adoecer se eu continuasse desse jeito. então, Então, não. exatamente. E isso daqui, e essa live é uma coisa que permanece na minha vida, porque é uma coisa que eu Ela é gosto de muito fazer, que é gostosa de fazer. útil, né? Eu vou Exatamente. lá, eu estudo livro, venho aqui, É, então é uma coisa é gostosa de fazer. diferente por isso, né, Dani? A gente percebe que a gente não está nessa rata de publicidade, no sentido de redes sociais, porque a gente está fazendo uma coisa natural, né? Que não é uma coisa que nos deixa ansiosas para fazer. Eu acho Exatamente. que o termômetro é muito esse, né? Com relação a tudo isso que o livro também está trazendo. Né? Como usar a internet de uma maneira adequada, né? Como estar nas redes sociais de uma maneira saudável, né? Como que é? E esses limites se confundem muito, porque as pessoas não se conhecem, Exatamente. né? Então a importância da gente entender esse compromisso de se olhar e de se perceber. Eu estou tendo relações reais na minha vida, além disso daqui que eu tô que também faz parte de quem eu sou e da vida que eu tenho hoje, mas eu estou tendo relações reais, eu estou me socializando, eu estou conversando, estou olhando nos olhos, estou tendo esses momentos, porque todos nós precisamos disso. Porque o caminho tá difícil, hein? Ó, as pessoas É, estão namorando sem avatares. conhecer Não, nada. Não. namorando inteligência artificial. Ah, pois é. Tá pior que o bebê reborn. Tá pior. O que Ai, mais Deus. aqui? Vamos lá para terminar esse capítulo. Ah, daí ele coloca, ele fala, né, sobre as terminologias, que quando ele tá falando de um mundo real, ele tá falando do quê? De corpo, Isso, de corpo, de toque. Isso, de isso. síncronos, né, de De comunicação sincronizadas, ou comunicação. seja, eu Isso. preciso estar falando, eu preciso estar me comunicando Junto naquele ali. momento com a pessoa. Isso, E exato. quando ele está falando do mundo virtual, é esse Não tem mundo que a isso. gente não está vendo o outro, muitas vezes a gente não sabe como o outro é, ou se sabe, não sabe como ele está naquele momento, porque não, você não está necessariamente vendo ou ouvindo aquela pessoa naquele Sentindo momento, junto. porque é assíncrono, né? Então, É. Ele fala e é bem dessa tecnologia, interessante. isso, desse mundo real, né? Quando a gente fala do mundo real, ele está falando exatamente dessas formas de interações, que entra naquilo que a gente está falando que esses jovens de hoje, de 10 dos 20 anos, né? Para cá, não sabem lidar com essas questões presenciais, de olho no olho, de afeto, de É. vínculo, E né? uma coisa que é muito importante a gente entender, porque assim, ele faz essa separação mundo real de mundo virtual, mas é muito importante a gente entender que tudo faz parte da nossa realidade. Os dois E mundos. que ignorar a internet, ignorar o que acontece na Não, internet é um erro do ser humano. Então, que é o que muitas vezes acontece, Greta. As pessoas não é se acham que anular o que desse ela mundo tá que vivendo existe, lá né? não tem nada a ver com a vida É, dela, que aquilo lá que aquele Matrix, né? Então, é a Matrix, como que é agora? Como que é que chama? o que Multiverso, é? né? Ah, multiverso. Então, assim, ó, o multiverso é uma Matrix, eu estou.
o que eu vivo lá não sou eu. Mentira, é você. É, também, isso faz parte do mundo É de você, hoje. faz parte da sua Isso. realidade. Da nossa realidade hoje, né? Então não vem com essa ideia, porque é isso que está adoecendo as pessoas, porque elas querem fazer uma separação que Não dá, não gente. acontece, Uhum. né? Então, né, você não é um avatar. O filme Avatar na verdade, o que acontece no filme Avatar é bem o que acontece, né, com a gente, que se torna algo muito mais Exatamente. real. Então, Bom, aí uma coisa ele que eu acho que fala é da divisão, bacana, né? eu acho que é legal falar sobre o que o livro está dividido em 4 partes, que ele fala, né, que são as tendências da saúde mental entre os adolescentes de 2010, a natureza da infância, né, e o que que acabou, como foi se arruinando essa coisa do natural do brincar e natureza da infância, os prejuízos decorrentes dessa nova infância baseada no celular, né? E o que devemos fazer para reverter esses danos nas famílias, escolas e sociedade, né? Então, eu percebo e acredito que dá para ter uma mudança sim se a gente agir todo mundo junto, que é o que vem sendo refletido de um tempo para cá, nos estudos, né? Que vem se trazendo sobre tudo isso. E uma coisa muito fofa que eu achei que ele traz aqui, e muito importante da gente validar, é que muita gente fala assim, nossa, essa geração Z não quer saber de nada, né, e tudo mais. Mas a gente tem aqui, aí ele também comenta aqui, pontos fortes nessa geração que Ah, estão tem. sim preocupados, principalmente com a saúde mental deles, né? E esse jeitão do Gen Z Sim, sim. de não se comprometer tanto quanto as nossas gerações, na verdade, é porque assim, eu sempre Nem acho 8 nem que a 80. gente, então, a gente não deve, mas é o que acontece. Então, a nossa geração é muito produtiva. É uma Aham. geração extremamente estressada, porque foi estimulada a produzir, 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 trabalhar, trabalhar, Sim. trabalhar, né? Principalmente nós mulheres que fomos conduzidas Ah, isso. a, a ir para o mercado de trabalho com muita intensidade para ganhar um espaço, né? A gente precisou ganhar um espaço. Então a nossa geração, ela tem muito isso, né? De mulheres precisam ocupar poder, precisam ter salários Isso também bons está caindo, e graças a aquela Deus, né? A gente produtividade, percebendo produtividade. E essa geração, ela vem quebrar isso. Tanto é que os isso. meus filhos não postam nada nas redes sociais. Os meus também Eles não. estão ali, eles frequentam aquele Olha, lugar, tudo mais massa nada. mas eles não são assim de ficar Assíduos ali. postando o tempo inteiro. A nossa geração postou muito mais do que a deles. A gente expôs muito mais quem nós éramos do que a deles. Então, o que tá vindo aí, esse negócio, eles partiram. E eu sinto assim, a nossa geração extremamente estressada e a geração Z Deles. com essa necessidade de não querer fazer nada. Né? Tipo, eu não vou me comprometer com nada, eu não quero 8 horas de trabalho, eu não quero, não quero nada disso. E eu não estou dizendo que tem que trabalhar Tá 8 horas, certo ou eu tá estou errado, não é isso? dizendo que nós estamos indo do 8 para o 80, É isso que tá falando. É. só que vai ser necessário. Foi preciso? Por quê? Porque não se falava em saúde mental, não estava nem aí para nada, produtividade era. Uhum. Gente, eu lembro que na pandemia só falava isso. É. As pessoas estavam falando de saúde mental, mas estavam falando mantenha a Manter. produtividade com saúde mental. Como? Né? Exatamente. E eles E estão vindo aí, questionar exatamente tudo isso agora. Isso é muito bom. e aí a Por gente isso que vai, eu acredito eles que vai vão ter esse. amadurecer, né? Porque eu vejo bastante vídeo, né, de piadinha com a geração Z, tipo, Sim. né, das comédias que eles não que virou meme para tudo. E sim, virou, mas eles vão amadurecer com isso e eles vão Exato. encontrar Então um eu ponto de acredito que vai vir equilíbrio. uma geração mais saudável do que a nossa, depois de tudo isso, né? Assim, que tem E, que e parar para olha, esse colapso todo que está a saúde e eu mental tenho com tudo que está acontecendo. certeza que se não cair por terra isso, que essa ideia das escolas se manter Ter isso, assim, né? gente, se Vai isso ser muito se melhor. manter, amém. Mas é que a gente sabe que qualquer um que assume depois, né, acaba com tudo. Mas assim, isso é uma coisa que precisa ser mantida. É uma vitória. Olha, pensando nos outros países que já têm aí mais de 10, 12 anos indo nessa pegada e estão mostrando em números
que realmente é muito melhor para a saúde mental, cognitiva, social dos alunos, eu acredito que vai manter. Hum, não Eu sei. creio nisso. Espero que sim também, né? Porque é o que a gente vê Não que sei. realmente é um Se fato que você. melhora muito. Eu É. quero que continue. Mas se Sim, a sem gente dúvida alguma. pensar que, né, que é uma questão política, né, de mudança Ah, política, sim. que Eu tipo acho de que pessoa, que tipo de jovens eu quero, né? Então é. eu me assusto um pouco, mas eu estou muito feliz com o momento. Eu faço parte de um movimento que eu gosto bastante, que é o movimento Desconecta, né? Desde o início do projeto do Desconecta, são pais que se uniram e começaram a fazer, o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu falo deles porque eles fazem um movimento muito bacana, então tá tendo assinatura de projetos, coisas para validar e levando para o Senado, levando para as coisas, isso tudo. Então isso é muito importante, porque isso vai dando base e força, né? Para se seguir, assim. E ele coloca aqui o negócio da infância saudável, né? Hum. Que ele dá algumas dicas. Assim, eu não sei como que as pessoas vão conseguir aplicar isso na prática, porque realmente se é difícil você tirar açúcar de uma criança, né? Então, a gente precisa mudar para isso acontecer. A gente tem que retroceder um pouco na nossa velocidade aí, mas nada de smartphones antes do nono ano. Isso é 13 anos de Nono idade. ano é 13, Então, que é o não é ideal fácil. mesmo, Se as né? crianças com 3 anos estão no smartphone, você imagina Né? nada de redes sociais antes dos 16 Que é o também tem uma sonho. lei fora do Brasil É. sobre isso, então estão tentando. O que Nada de ele celular fala que é nas a base, né, escolas, né? gente? É. Nada de E muito. smartphones antes dos 13, 14, nada de redes sociais, nada de celular nas escolas. Isso é o ideal. Isso é o Como que ideal. isso E vai brincar, conseguir? né? Ou brincar mais e tudo mais. Porque ele também. Ah, uma coisa interessante que ele trouxe aqui no começo desse capítulo, da introdução, é que ele fala o que aconteceu junto com a tecnologia é que os pais ficaram muito superprotetores. E com a É pandemia isso verdade. piorou, né? Então, quando ele fala mais É brincar melhor não em casa, né? supervisionado e a independência, é para você soltar mais os filhos hoje em dia. Porque hoje a gente tem isso. Isso aconteceu e a pandemia ficou forte isso também, né? É. Super protetores, com medo de soltar os filhos, junto com a tecnologia. Tudo Então bem, ele fez aumentou a esse link, né? violência. Realmente Aumentou a aumentou. violência, né? A É, gente. aumentou, Nossa, né? você sai com. Tudo isso, A medo gente não de escutava tudo. esse negócio que. Gente, eu saía da boate em Duartina 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e ia quarteirões a pé para minha casa no escuro danado. Eu também saí do Rock Drinks e Nunca passou aconteceu Maria. nada. Já aconteceu assim, de eu ver alguém sair correndo com medo. É, Mas quanto que eu não fiz isso? Tudo bem que Duartina é uma cidade pequena, mas, gente, meus filhos não viveram isso e não e sei não se vou um dia viver. vão viver. A É. gente acorda de madrugada para ir buscar, né, 3, 4 horas da manhã que Sim, seja para ir sim, sim, sim. buscar. E eles estão muito mais dentro da casa dos amigos do que na rua, nas festas. Então Então, ele fala sobre isso, e eu achei bacana também essa relação, porque foi com o crescimento da tecnologia e os celulares, teve até essa aqui, ó, superproteção e tudo mais, né? até aqui ele coloca aqui no. Estamos Estamos super super protegendo protegendo nossos. nossos filhos no mundo real e não os estamos protegendo bastante na internet. É, gente, exatamente. Olha, Ó, vem com a gente que a gente está começando hoje esse vem com a aqui. gente. Cadê a Bruna? Eu não vi a Bruna aí hoje. Mandar uma mensagem Pois para ela. é, gente. Olha, Olha, muito bom. maravilhoso. Estamos começando. É um livro que vai trazer tudo isso que a gente vem conversando a respeito dessa ansiedade toda dessa geração inteira. É um livro novíssimo, né? Então, e É, ele está fazendo 2020. tour pelo Brasil. Não, ele aborda a inteligência artificial aqui também, a Sim, gente vai ver. Só que ainda em 2023, o chat GPT, pelo menos no Brasil, não era o que é. não era tanto que Né? é hoje. Então, tem uma coisa que ele fala aqui, que ele atualiza, não sei aonde. Tem algum acesso que a gente tem aqui que eu preciso descobrir, que ele faz umas atualizações do Do assunto. livro. Só que eu não sei aonde que é, eu preciso pegar aqui para entender melhor. Tá. Que em algum lugar, não sei se é no site dele, o que que é. E aí Ixi, ele faz algumas coisas, algumas atualizações.
E uma Gente, coisa que eu acho que para maravilhoso. finalizar, que eu acho que é legal essa frase na página 27 que ele traz aqui, né? A geração ansiosa é sobre restabelecer uma vida humana para os seres humanos de todas as gerações, né? Uma vida humana, uma vida com vínculo, uma vida com corpo. Muito legal. É isso Muito aí, bom. amores. É É isso isso, aí, amiga. gente. Obrigada por quem ficou conosco. Beijo, amiga. Até semana que Até semana vem. que vem. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.